A história de Clara Luz Badano, que acabara por ficar marcada pela descoberta de um tumor, foi isso que vimos há 8 dias, também não comento, quando falávamos precisamente desse diagnóstico nada esperado, por certo, mas respondido pascalmente, assim definiu Dom Manuel Clemente. Pascalmente respondido. O Paulo acaba de dizer um percurso que foi marcado. Eu acho que foi desafiado, porque o que marcou foi o tal pascalmente. A resposta. Que disse no fim. Essa é que é a marca propriamente dita nos desafios que se apresentam. É como quando olhamos para a história de Jesus Cristo, para a ressurreição, exatamente. E não nos ficarmos pela paixão. Exatamente. E numa ressurreição que esplende da própria cruz. Eu gosto muito de ver aqueles crucifixos depois ter aquele esplendor, não é? Porque acho que é essa a verdade cristã. Foi isso que os cristãos descobriram e não foi fácil, porque como já vimos tantas vezes noutros episódios, aos primeiros cristãos não foi fácil assumir como emblema, como sinal, a cruz, porque a cruz era uma coisa ignominiosa, quer dizer, uma coisa reservada aos piores dos criminosos, ou considerados tais. Portanto, alguém que morria numa cruz não era para se ver, não era para se contemplar. Mas os cristãos percebem que com o significado que Jesus deu à sua própria morte, então essa mesma morte passa a esplender, porque dela sai vida. Sai a vida que vivem os cristãos, sai da cruz de Jesus Cristo e da sua luz. Não é? E isto também, e muito particularmente em Clara Badano, porque nestes meses, nestes 2 anos, digamos assim, hospitalares, ou entre o hospital e casa hospital, que mais irradia a luz que ela tinha efetivamente dentro de si. Portanto, o sentido que ela tinha ganho para a sua vida, nesse contacto permanente com Jesus Cristo e com os seus Evangelhos, mas vividos assim e convividos daquele modo, com os seus colegas, nos seus meios habituais de jovem estudante, nas aulas e nas férias, na escola e em casa, assim, naturalmente, mas sobrenaturalmente também. Também e especialmente. E então, qual era a reflexão que eu queria fazer hoje? É uma reflexão muito sugerida por este texto, por este livro de Franz Coriasco, que ele dedica a Clara Badano, sobre o seu ano de 1989. Quando eu digo 1989, vem certamente à mente dos nossos telespectadores muitas referências, porque 89 foi um ano de muitas viragens, voltas e reviravoltas, muitas mudanças políticas, sociais, por esse mundo além. Só lembrando, 1989 é o ano em que, enfim, há todas aquelas revoltas no então leste europeu, leste com o sentido que tinha na altura. É a queda do Muro de Berlim, é o fim daqueles regimes ditatoriais. 1989 também era o bicentenário da Revolução Francesa, com a sua famosa trilogia Liberdade, Igualdade e Fraternidade, e, portanto, com todas as comemorações à volta do tema. É um ano em que a televisão se torna, enfim, ainda mais um espetáculo permanente, em que o grande espetáculo do mundo é servido ao domicílio. E eu recordo-me perfeitamente desses meses. Olha, agora vai dar as coisas na antiga Jugoslávia, agora vai dar as coisas na antiga Checoslováquia, agora na Roménia. Parecia que a história do mundo, a história trágica do mundo e da Europa em particular do século XX, se tornava um espetáculo a domicílio, enfim, para ver com um interesse desapercebido, portanto, que não nos incluía a nós. Bem, e até parecia que era o triunfo de um outro modelo de vida e de sociedade, aquilo que nós chamamos de uma sociedade de consumo, não que o consumo em si mesmo seja um mal, no sentido de que responda a necessidades reais das populações, mas quando ele se torna a única finalidade da existência e extravasa muito os seus limites, como agora estamos a ver em trágicas faturas a pagar. Mas é neste contexto do ano 1989 em que a nossa Chiara está, enfim, numa fase avançada e trágica, e sim, da sua doença, como é que ela vive isto tudo? O contraste do mundo exterior com o mundo interior da nossa Chiara ao longo do ano de 1989. E eu peço ao Paulo para ler mais um trecho do Coriasco, muito elucidativo, diz que estamos a dizer. O mundo agita-se lá fora. 1989 é um daqueles nós nevrálgicos do século XX. Estamos em vésperas da queda do comunismo e até a China parece a um passo do caos.
No princípio de junho é a revolta estudantil na Praça Tiananmen. Clara sofre-a e escreve: a foto daquele jovem imóvel diante do tanque é o emblema da procura tantas vezes desesperada e heroica que leva os jovens de hoje a lutarem, mesmo a custo da própria vida. Depois é a queda do Muro de Berlim e, a acabar o ano, o fim dramático do regime de Ceausescu. Tragédias que parecem preludiar viragens epocais, mas que não travam o alastramento de uma visão consumística e mercantil da existência. Clara escreve: nós que vivemos em Estados democráticos talvez pensemos ter alcançado a liberdade. Mas será assim? Não obstante tender continuamente para este bem comum, o homem, procurando libertar-se de algumas proibições, torna-se escravo de si mesmo pelo consumismo, o bem-estar, a procura desesperada do poder. Está. Eu creio que com essa escrita, e escrita nessa altura, quer na pessoal, enfim, de sofrimento e de dor e de, enfim, pouca perspectiva de vida neste mundo, como ela estava, apesar de algumas melhoras temporárias que pudessem existir, e o contraste entre isso que se passava nela, essa crise, digamos assim, com um momento de decisão, com um momento de luta pessoal, e o que se passava na Europa e no mundo, encontra, quer na atitude, quer nestas linhas de Chiara Badano, o seu melhor retrato. Convém dizermos ou recordarmos que estamos a falar de uma jovem a quem tinha sido diagnosticado um cancro. Exatamente. E essa referência que ela faz, todos nós que nessa altura víamos televisão e recordamos as imagens, nos lembramos lá da Praça de Pequim, em que o jovem, no fim daquela revolta estudantil, está sozinho diante de um tanque que ameaçava esmagá-lo, mas que apesar de tudo persiste, e como essa imagem suscita em Chiara, que a vê, também essas reflexões, e como ela se sente próxima até esse ponto do jovem, não é? que assim protestava contra aquilo que se tornava, enfim, esmagador, mas que tinha diante dele e tinha dentro dele esse horizonte largo da liberdade, de que a juventude não desistia e que ela compartilhava. Só que ela faz depois as reflexões que nós também ouvimos, mas isto não nos chega para a liberdade. Porque mesmo nós aqui em Itália, pensava ela, e escreveu, como ouvimos, mesmo nós aqui em Itália, num regime democrático, mesmo nesta Europa, que também parece libertar-se de antigas guerrilhetas e de antigos cativeiros, se nós não formos mais fundo nessa libertação e se nós não nos desprendermos de uma concepção materialista da vida, de um consumismo fechado da existência, nós não alcançaremos essa liberdade que tão tragicamente procuramos e almejamos. Portanto, isto é extremamente importante. Repito, isto é Evangelho vivo, reproduzido 20 séculos depois, porque nos lembra imediatamente a frase de Jesus, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se era perder-se a si mesmo, se era perder a sua alma. Não é? E isto, agora, alguns anos depois, como estamos, e na vivência e convivência habitual, nos problemas que nos tocam de perto, em 2012, ainda ganha mais vivacidade, porque o que nós temos aí são faturas caríssimas de um consumo desnorteado. Não é? Não digo daqueles que já não tinham possibilidade de consumir, mas de outros que consumiram demais e que desvirtuaram a organização social, económica e financeira em função de um desejo mal orientado. Portanto, esta intromissão nos domínios mais recônditos das motivações e dos desejos que ela faz, mesmo em relação a movimentos sociais do seu tempo, mesmo em relação às aspirações juvenis, que ela compreendia muito bem por liberdade, mas que requeria uma outra libertação mais interior, como aquela que estava a acontecer ela própria, porque, enfim, as suas circunstâncias e aquilo que pesava sobre ela em termos de doença e de pouca esperança de vida neste mundo, pois tudo isto se tornava mais decisivo e até mais trágico. Mas ela, no entanto,
estava garantida com uma outra liberdade, mesmo nessas circunstâncias, que é a liberdade de continuar a ser o que se é e o que se quer ser, essencialmente quer ser, mesmo que as circunstâncias exteriores o contrariem. E estava a haver muita gente à espera que a liberdade acontecesse quando caísse mais um muro, quando se fosse roubado mais um regime, ou quando se vencesse mais um tanque, não é? E ela sabia que não era assim. E o legado de Chiara Badano para a juventude de hoje passa muito por textos como este e outros da sua vivência dental. E repito, ainda hoje mais fecundos, porventura, do que foram em 89. E enfim, nós estamos agora a ver, ainda o ano passado, estas revoltas árabes, não é? Se calhar prometiam mais, para quem estava assim inadvertidamente a ver tanta gente na rua a gritar por liberdade, do que aquilo que depois imediatamente se consegue. Naquela altura estavam a cair líderes que ainda pouco tempo antes eram aclamados, aí refere-se o Ceausescu, não é? E acabou daquela maneira atroz. Bem, mas o que é que aconteceu há pouco tempo com o Gaddafi da Líbia, não é? Portanto, e o que é que acontecia tão pouco antes, não é? Tão pouco antes, mesmo em visitas internacionais, como ele era recebido e aclamado. Também portanto, entre nós. Ou as motivações vão mais fundo, ou a liberdade ganha um outro foro, e Chiara percebe isso muito bem, ou é muito efêmera e acaba na sua caricatura. E, como em todos os tempos, consumismo, bem-estar e procura desesperada do poder acaba por ser a escravidão. Sim, se supõe, no primeiro lugar, que só pode ser detido por uma autêntica libertação interior e por uma definição de si próprio em relação à vida, em relação a Deus e em relação aos outros, em coisas que realmente valem, quer dizer, são consistentes e perduram. Veremos, ou continuaremos a ver, de hoje a 8 dias, como tudo isso foi acontecendo com a história de vida de Clara Luz Badano, que vos temos estado a apresentar aqui no programa Eclésia.